Eu queria muito poder ter um filho que me chamasse de mãe. Que eu pudesse correr com ele. Que eu acho que a maior alegria de uma mãe é ouvir a palavra mãe. Eu sei que eu nunca vou ter isso, entendeu? Eu ouço isso eu vejo o olhar dele, o abraço, o sorriso. Mas quando eu vejo, assim, outras mães falando assim, e fulano não para de correr, não para, eu já tenho que jogar futebol. Já chegou na família mesmo, eu falei, dê graças a Deus de você poder jogar futebol com seu filho, de você poder correr atrás de seu filho, porque esse é o meu sonho. Bem, prazer, Samanta. Ai, gente, a gente nunca sabe, né? Ainda na pandemia a gente ainda tá meio assim. Tudo bem com vocês? Tudo bom, Saulo e Cássia? Oi, Cássia, tudo bem? Oi, Saulo. O prazer é todo meu. Eu gostaria muito de conhecer a história do Maurinho, então a gente pode conversar? Isso. Seja bem-vindo. Obrigada. Vai conhecer o Maurinho. Ai, que ótimo. Não vou conhecer só a história, vou conhecer o Maurinho. Então tá ótimo. Com licença. Obrigada. Com licença. Agradeço mais uma vez por estar aqui na casa de vocês, poder conversar com vocês. Mas como eu sei que toda história tem dois lados, todo esse primeiro momento eu vou querer saber de vocês de forma individual, combinado? Combinado. Então tá bom. Cássia, quem é o Mauro? Quem é o Mauro? O Mauro é o meu presente, meu maior presente de Deus. O Mauro, ele foi uma criança muito desejada, foi planejada. E assim, eu falo que é uma bênção na minha vida. Eu não sei se eu saberia ser mãe de uma criança sem necessidade especial, de uma criança normal, como dizem. É o meu presente, meu maior tesouro. O nome sempre foi Mauro. De onde vem o nome Mauro? Já vi, já olhou pra cima, já começou, tem uma história. Muito engraçado essa história do nome Mauro. O nome não ia ser Mauro, por mim não iria ser Mauro. Mauro é o nome de um zagueiro do Grêmio. Até a nossa equipe riu. A Cássia não gosta. É um zagueiro do Grêmio, a gente é torcedor, eu e Mauro. Nós somos torcedores do Grêmio, gremistas, dali tricolor. E aí tinha um zagueirão, caramba, bem magrinho, pequenininho, chamado Mauro Galvão, que foi da seleção brasileira também. E eu sempre gostei desse zagueiro, né? Apesar dele ter começado no outro time lá, que eu não gosto de falar o nome, que é o Colorado. A rivalidade aí. Então, mas eu acho um zagueiro fantástico. E foi legal, porque encontrei com o Mauro Galvão sem querer no aeroporto e pude ter um papo assim com ele. E é realmente um cara fantástico, né? E pô, que legal, ainda bem que eu botei esse nome, porque ele é um cara legal mesmo. Como é que foi sua gravidez? Foi uma gravidez tranquila? Vocês fizeram todos os pré-natais? Como é que foi esse período aí, antes do nascimento do Maurinho? Foi tudo tranquilo, uma gravidez normal. O Maurinho estava do tamanho normal, todas as radiografias, morfológica, tudo, ultrassom, tudo certo. Nada indicava que ele ia ser uma criança especial, não. Tanto que o meu parto foi normal, né? Eu esperei até o último dia para sentir a contração e tudo. E meu parto foi normal. Ele nasceu, no mesmo momento, eu já percebi que ele era diferente, né? Que, assim, ele já tinha uma fisionomia diferente, né? De bebê, tudo, a gente via, né? E só que é um momento que você não pensa muito nisso, né?
E o Saulo que ficou sabendo. A médica já chegou para ele e falou: o seu filho tem síndrome de Down, seu filho é diferente. Tem uma foto do Saulo saindo da sala de cirurgia lá, que o pai dele capturou achando que ia ser um momento de alegria e tudo, que ele tá desolado, que a médica descarregou tudo em cima dele ali. E ele tinha que ficar forte, né, para me falar. Aí, com 3 meses, ele não estava levantando a cabeça, ele estava diferente das outras crianças. Aí a médica falou: não, vamos pro Sara. Aí lá no Sara falaram que ele era diferente. Ele tinha um atraso, não sabia dizer o quê. E aí ele começou a fazer estimulação precoce, ia nas reuniões com as outras crianças e depois virou paciente do Sara. E depois de 1 ano e meio foi que fecharam o diagnóstico da síndrome dele. Quando veio o diagnóstico da ATRX, né? Que é uma síndrome muito rara. Como é que foi? Eu acredito que também não deve ter sido nem um pouco fácil. Não, eu me lembro a gente voltando do hospital, era o Sara lá do Lago Norte, mas eu ainda achava que ele tinha só um retardo, que ele ia desenvolver como as outras crianças. Mas aí quando veio o diagnóstico e o médico falou assim: mãe, as crianças dessa síndrome, elas só vivem mais ou menos até os 5 anos, as crianças têm muitos problemas respiratórios. Foi difícil, com o diagnóstico fechado foi difícil. A Cássia sabe que não vai ser chamada de mãe. Mas para ela, o amor de filho dispensa palavras. Saber que o Maurinho está bem é o que mais importa. E o maior desejo do casal, Cássia e Saulo, hoje, é que o filho consiga dormir. Parece simples, mas por causa de uma doença rara, a alfa-talassemia, ele já ficou 1 semana sem dormir. A síndrome ligada ao cromossomo X e conhecida também como ATRX é passada pela mãe, ou seja, a mãe é a portadora da alteração genética, mas a doença não se manifesta em mulheres, pois como as mulheres têm 2 cromossomos X, mesmo que um venha com a mutação, o outro impede que a síndrome se manifeste. Essa mãe, em um cenário de 4 filhos, tem 25% de chance de um menino nascer com a doença. E essa síndrome pode ser herdada ou a mutação acontecer pela primeira vez no bebê. Ela pode causar problemas no coração, no trato urinário, convulsões e também distúrbios do sono. Para que o filho tenha mais qualidade de vida, a saída é um medicamento à base de canabidiol. Os pais recorreram ao judiciário como último recurso para terem um remédio no valor aproximado de R$3.000 por mês, custeado pelo plano de saúde. E quem vai explicar para a gente todo o caminho jurídico do caso deles é a advogada Maria Isabel Gonçalves. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Como é que foi se preparar para esse trabalho, né? Porque eu acredito que, por mais que você já tivesse toda essa expertise com a questão da saúde, o canabidiol, por ser algo muito novo, você teve que correr atrás, né? Para poder, enfim, aprender muita coisa. Sim, na verdade foi um tema muito discutido aqui no escritório, até com outros advogados que não eram da área, por essa questão de somente em 2015 o canabidiol deixar de ser uma substância proibida para uma substância controlada. Então nós tivemos que estudar a legislação específica, principalmente as resoluções da Anvisa, que iam saindo com muita rapidez, era difícil até de acompanhar. Montamos a tese, né, fundamentada principalmente nessas resoluções da Anvisa, questões contratuais, principalmente que a base de tudo é o direito à saúde, né, que o paciente não pode ficar desassistido por uma negativa contratual. E criamos a tese, no começo não foi bem aceita pelo judiciário, até por ser um tema que até então ninguém estava familiarizado, e nós insistimos, e hoje temos um case de sucesso no escritório. E como é que o caso do Maurinho chegou até vocês? Então, como a gente já trabalhava com saúde, né, com direito à saúde, a gente tinha contato com muitos médicos. A gente sempre trabalhou com muitos médicos. E foi uma demanda que partiu deles.
porque eles queriam prescrever o remédio, né, o fármaco, o canabidiol, porém não tinham tanta adesão dos pacientes pelo custo. E aí, em conversa até com o Dr. Luiz, eles perguntaram assim, não tem nada que a gente possa fazer para facilitar, né, esse processo, e foi assim que surgiu. E o Mauro veio de indicação de um desses médicos. E além da doença do Mauro, quais outras doenças também normalmente aparecem aí, né, para poder ter acesso ao canabidiol? Então, eu posso até dizer em ordem. O principal delas, assim, a principal delas que mais a gente recebe é a epilepsia, até por já ter uma legislação mais forte nesse sentido, existem recomendações sobre a Conitec, Natjuz, existem vários pareceres favoráveis. Em segundo lugar, o transtorno do espectro autista, né, transtorno do espectro autista, que nós temos muita demanda também. Nós temos também muita demanda com transtornos de ansiedade e depressão, de todos os tipos, síndrome do pânico, TOC, depressão grave. E nós temos também, não tão importante assim, mas tem alguns casos que é o Alzheimer. Esses pedidos, eles chegam até vocês tanto para o remédio ser custeado pelo plano de saúde, quanto pelo SUS, né, pelo governo, ou só para o pedido de importação? Como é que é? Não, geralmente nós trabalhamos o medicamento canabidiol em duas linhas. A primeira é o plano de saúde, a segunda é o SUS. Então, depende muito do perfil do paciente. Se o paciente tem um plano de saúde, que seja um plano de saúde que não seja de autogestão, que não seja até mesmo de autogestão, dependendo do caso, dá. Mas se não for de coparticipação, a gente vai pelo plano de saúde. Se for um paciente que não tenha o plano, né, às vezes é um paciente mais carente, a gente pede o medicamento pelo SUS. Até porque o caso do Maurinho, o plano é um plano de autogestão, né? A peculiaridade do plano de autogestão é que, normalmente, a gente fundamenta as nossas ações no Código de Defesa do Consumidor, na súmula 608, que fala que os contratos de plano de saúde são geridos pelo CDC. E os planos, exceto nos planos de autogestão. Então, isso era uma certa dificuldade. Porém, em casos como o do Mauro e outros, a gente fundamenta no contrato mesmo, no direito contratual, na questão da responsabilidade social dos contratos. A gente usa uma outra fundamentação. Só que tem alguns planos de autogestão que não compensam tanto a gente entrar, porque às vezes causa animosidades, né, dentro da própria empresa e o paciente prefere não mexer com o plano e a gente vai pelo SUS. E tem alguma diferença entre esses dois pedidos, tanto para o plano de saúde quanto para ser custeado pelo SUS? Tem sim. Na verdade, a fundamentação entre eles é completamente diferente. No caso do plano de saúde, a gente fundamenta no Código de Defesa do Consumidor, principalmente, também no direito à saúde, mas é uma questão mais contratual. É o fato do paciente contratar um plano esperando que vai ter ali o seu direito, né, à vida, o seu direito à saúde preservado, e aí ele se depara com uma negativa que deixa ele numa situação de vulnerabilidade. Já no direito público, a gente vai por outra linha, que é a questão do direito à saúde, né, constitucional, que é um direito de garantia fundamental, e a gente usa também legislações específicas, por exemplo, Estatuto do Idoso, ECA, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto do Autista, são legislações que prevêem a concessão de medicamentos, então a gente usa uma fundamentação pautada mais por essa linha. E você percebeu um aumento na procura de uns tempos para cá do uso do canabidiol? Sim, a gente sente um aumento progressivo, porque antes existia muito preconceito, né? Não só preconceito, quanto falta de informação. E antigamente, não tão antigamente assim, né? Pouquíssimos médicos prescreviam o canabidiol. Até tem alguns estados que são mais conservadores que até hoje os médicos não prescrevem tanto. A gente vê que não tem tanta demanda desses lugares. A gente pode começar, gente? Então tá bom. Tiago, tá me ouvindo? Sim. Então tá ótimo. A partir de que momento que vocês viram a necessidade de
começar a estudar essa questão de importação ou de comercialização de remédios à base de cannabis? Teve algum ponto de partida? Alguém aí dentro falou? Foi uma motivação externa? Como é que começou? A primeira motivação ela foi externa, né? Eu acho que todo aquele movimento que começou em 2013, 2014, de famílias tentando importar produtos de canabidiol, na maior parte dos Estados Unidos, né? Foi o que deflagrou todo esse processo. Ele motivou uma discussão na agência para regulamentar uma forma de acesso excepcional a esses produtos. E hoje nós sabemos 2 medicamentos registrados no mundo. Tem uma lei de vigilância sanitária que impede a venda de produtos não registrados no país, impede a comercialização, o transporte, o uso, assim, qualquer atividade não regulada, por assim dizer. O normativo de 2019, que é a RDC 327 de 2019, e ela criou uma situação transitória, por assim dizer, de acesso para permitir a regularização dos produtos de cannabis, que prevê que ao final de 5 anos, esses produtos que estão sendo autorizados nesse formato, as empresas devem buscar a sua regularização como medicamentos apresentando estudos completos, elas ganham tempo para isso. Ao mesmo tempo, esses produtos já são disponibilizados para o público, então eles já pode ter acesso a produtos com qualidade garantida, com uma origem certificada, como é o caso. Se a pessoa que está fazendo algum tipo de tratamento, o médico vai receitar, enfim, precisar de algum desses medicamentos que estão liberados pela Anvisa, ela tem que preencher algum formulário especial ou tem que só ter algum local que vende esse medicamento? Como é que funciona? Nós temos um formulário específico para acesso aos produtos importados, de importação por pessoa física. É necessário que o solicitante ou o paciente faça o preenchimento do formulário, indique qual é o produto, apresente uma prescrição médica, também tem que ser marcados todos os termos de ciência, de que o produto não é registrado no país, que o uso ele é por conta, assim, a responsabilização pelo uso é por conta do prescritor e do paciente. E quanto tempo demora a liberação de uma importação de pessoa física, né? Porque muitas vezes essas pessoas precisam desse medicamento para ontem, né? Assim. Se a gente estiver tratando de um produto já conhecido, essa autorização é automática. Sim, e quando não é um produto conhecido ainda pela Anvisa, quanto tempo costuma demorar? Até 1 semana. Então é rápido. É um número muito pequeno de produtos, então, de pedidos desse tipo hoje. Então, como já tem centenas, assim, são muito poucos produtos novos que aparecem, então a gente tem um prazo bem curto para dar a resposta. Você acredita que a visão das pessoas sobre a cannabis está mais clara ou ainda tem um pouco de preconceito? O que você avalia durante esses anos? Existe o preconceito, existe um desconhecimento, que são substâncias que podem ter interesse farmacêutico com quaisquer outras. Assim. Um exemplo que é muito claro é dos derivados do ópio, que são regulares e bastante conhecidos há muito tempo, e o poder aditivo do ópio é várias vezes maior. Isso não invalida o valor que esses produtos têm no controle da dor. O mal não está na ferramenta, e sim no mau uso que se faz dela. Então, uma mal utilizada, ele pode ser abusado, ele pode virar um outro problema para aquele paciente, mas eles são essenciais. Assim, e a mesma lógica é aplicável aos produtos de cannabis, aos derivados da cannabis. Como é que foi receber o diagnóstico de ATRX, né, que é uma síndrome raríssima? Como é que foi isso? Foi uma surpresa, mas foi um alívio, porque a gente queria ter um diagnóstico, né? Só que, apesar de ser um alívio ter o diagnóstico, foi também um motivo de uma preocupação extrema, porque na época a gente foi nos informado, né, que as crianças com essa síndrome, elas não vivem tanto. Elas vivem até os 15 anos, no máximo. Poucas são as que chegaram na idade adulta. Então para a gente foi uma preocupação, foi triste, assim,
Mas a gente sempre também teve muita fé. Tem algumas coisas que acontecem no cotidiano do Mauro que a gente sente que isso é mais pesado, assim, sabe? Pequenas coisas, que talvez seja muito pouco para algumas pessoas, que para mim às vezes pega, às vezes eu tô mais baqueado, assim. Mas geralmente estou mais forte. Geralmente eu estou mais positivo, assim. Mas eu guardo. Ele estava 6 anos sem internar. Manda ver. E a gente já estava achando assim, invencíveis, agora a gente tá massa. Aí vem uma internação pesada. E aí a traqueostomia veio, que nem eu e nem a Cássia nós queríamos que acontecesse, porque ele fazia ecoterapia, ele fazia natação, ele ia para a piscina comigo e nada mais disso ele pode fazer por conta da tráqueo, né? E com relação às medicações, desde pequeno eu acredito que o Mauro teve que tomar várias medicações, né? Teve tarja preta pesadíssima. Teve uma que ele estava tomando e nada dele dormir. E eu falei, cara, mas ele está tomando Rivotril. Ninguém fica sem dormir sem Rivotril. Então 2, 3, 4, 5 noites seguidas. E aí descobriu que ele retinha aquele Rivotril na corrente sanguínea e soltou de uma vez. Buf! Nessa que soltou de uma vez, ele teve que ser internado, quase ele foi. Ele entrou em coma, né, como se tivesse tudo aquele Rivotril guardado, injetado no corpo dele de uma vez. E a gente descobriu que ele não poderia tomar esse tipo de remédio. Até chegar no canabidiol, aí ele tomou muito psicotrópico, muito. E como é que o canabidiol vem vir também como um alívio aí, né? Ele precisa dormir, né? Ele não dorme direito, né? E qual foi o primeiro passo que vocês deram no caso do Mauro? Vocês entraram primeiro com o pedido do Purodiol ou com o pedido administrativo no plano de saúde? Como é que foi? Na verdade, em todos os processos, o pedido administrativo é feito antes. Até porque a gente sempre tenta um dano moral, né? E é aquela coisa, a gente tem que tentar resolver primeiro da maneira mais tranquila para depois acionar o judiciário, até mesmo para não onerar o judiciário, né? Então, a gente precisa sempre do pedido administrativo antes. Depois, sendo esse pedido negado, o paciente vem até nós com a documentação e a gente faz o pedido judicial. Como é que é feito esse pedido administrativo? Ele é feito de diversas formas, depende muito do plano de saúde. Mas é normalmente através daqueles canais de atendimento ao consumidor. Alguns disponibilizam chat, outros endereços de e-mail, alguns por telefone. Aí, quando é por telefone, a gente precisa do número do protocolo. Aí vem essa negativa, não precisa ser um documento com muita formalidade. É um documento, pode até ser uma mensagem de WhatsApp, qualquer coisa assim que por escrito, de preferência, mas como eu falei também pode ser o número do protocolo, e com essa negativa falando que não vai fornecer o canabidiol, e a partir daí a gente ingressa em juízo. E com relação ao pedido de importação, né, do canabidiol, ele tem que vir antes de ingressar, né, na justiça, solicitando o custeio do medicamento, ou ele tem que ir junto, tem que estar anexo? Como é que funciona esse pedido de importação? Na verdade, o que acontece? O paciente, quando ele recebe a receita do canabidiol, ele já vem orientado. O próprio médico costuma ter as informações e orienta esse paciente. Mas ele precisa ter, de primeiro, um laudo médico bem completo, com o histórico de doença dele, todos os tratamentos que já foram realizados, demonstrando que o medicamento é imprescindível, que é a última tentativa de controle da doença, e a receita médica. Aí ele vai pedir na Anvisa a autorização para importação, porque sem autorização para importação a gente não consegue fazer nada.
Quando a Anvisa libera essa autorização, que é válida por 2 anos, aí a gente dá a entrada no plano de saúde. E aí essa autorização da Anvisa, ela também entra junto com o processo judicial, ela entra ali como um anexo, né? Já para mostrar que a pessoa já é autorizada. E a importação só acontece mesmo depois que o judiciário dá o deferimento da decisão. Antes a gente só tem uma expectativa, né, que é a autorização da Anvisa para isso. Sim. E em primeira instância, o que foi pedido e quais argumentos foram utilizados no caso do Mauro? O caso do Mauro é interessante porque ele é um dos primeiros, né? Ele não é o primeiro, mas é um dos primeiros, e ele foi negado em toda a primeira instância. A gente fez o pedido, a gente sempre pede o tratamento, a gente não pede só o medicamento. Por quê? A dosagem ela pode ser alterada. Por ser um tratamento de longo prazo, pode ter uma alteração na dosagem, pode ter uma alteração no próprio medicamento, porque não existe só o Purodiol à base de canabidiol, existem outros fármacos com algumas diferenças na composição. Então, pode ser que no decorrer do processo isso seja alterado. Então, a gente faz o requerimento da antecipação de tutela, né, para que o paciente receba o medicamento na casa dele o mais rápido possível, com essas previsões de uma possível alteração na dosagem, de uma possível alteração do fármaco, e pede que seja confirmado em sentença. Aí, se for o caso, a gente pede gratuidade, essas outras coisas que a gente, né, que todas as ações precisam ter. E aí, no caso do Mauro, foi negada essa antecipação de tutela, a gente agravou, porém a sentença saiu antes do resultado do agravo. Então, o agravo ficou prejudicado e aí o juiz analisou o mérito em primeira instância e julgou improcedente. Então, até então, a gente não tinha noção de qual seria o posicionamento de segunda instância. E aí, por conta desse resultado, vocês apelaram à segunda instância, não é? Apelamos à segunda instância, sempre batendo na tecla, porque existe um julgado, que é o tema 990, que diz que as operadoras de saúde não são obrigadas a fornecer medicamentos sem registro. E essa é a nossa maior dificuldade, porque é a principal defesa de todos os planos de saúde. Porém, a gente sempre bateu na tecla que o caso do canabidiol era uma exceção, que não era qualquer medicamento à base não era qualquer medicamento sem registro. Era um caso muito específico, tinha grandes especificidades, tinha legislação específica, tinha todo um amparo ali da Anvisa, tinha toda uma legislação de suporte por parte da Anvisa. E a gente conseguiu, graças a Deus, que a segunda instância observasse isso e ganhamos a antecipação de tutela. A antecipação de tutela não, a apelação. Olá, doutora. Oi, tudo bem? Tudo, e contigo? Tudo tranquilo. Que ótimo! Que bom que você está aqui. A gente vai poder conversar sobre o Maurinho. Muito bom. Como é que você conheceu o Maurinho? Eu conheci o Maurinho no ambulatório de neuropediatria da Polícia Militar. Ele era pequeno e ele veio para acompanhamento neurológico. Naquela época que ele nos procurou, ele estava com um quadro de crises convulsivas, né, que faz parte do quadro clínico. E aí a gente começou a fazer o acompanhamento dele naquela época. Ele não era mais bebê, né? Ele já era maiorzinho. Sim, sim. Então, quando você conheceu o Maurinho, ele já tinha o diagnóstico de ATRX? Já, ele tinha feito o diagnóstico em outro serviço, no Hospital Sara. Então, quando ele chegou para a gente, ele já tinha o diagnóstico genético da síndrome. E como identificar a doença, assim? Quais os sintomas que a gente pode perceber numa criança e que pode falar, olha, pode ser que isso seja ATRX, o que tem que prestar atenção? Como todas as síndromes, né, quando a gente fala em síndrome, a gente está falando num conjunto de sinais e sintomas, né? E aí você me perguntou como é que a gente faz o diagnóstico. O diagnóstico, principalmente dessas doenças raras, é pelas manifestações clínicas que ela tem. Então, assim, como é que aparências, algumas alterações físicas, né? E a gente complementa o diagnóstico com um estudo genético. E ela tem cura, essa doença? A TRX ela não tem cura, mas como eu falo, toda doença tem tratamento. E no caso da TRX, o que a gente faz? A gente trata as situações que vêm junto com ela. No caso do Maurinho, quais os tratamentos que o Maurinho tem que fazer até para ele ter essa qualidade de vida?
O Maurinho, ele é uma criança que ele é bastante comprometida, né? Ele é o que a gente chama de criança restrita ao leito, ele não caminha, né? Hoje ele fica basicamente na cama, ele fica no esquema que a gente chama home care, né? Como se ele tivesse internado dentro da casa dele. Então, o que ele faz muito acompanhamento aqui é por conta da epilepsia, né? Mas ele tem um suporte de fisioterapeuta, de fono, né? Ele tem um médico do home care que faz um acompanhamento regular na situação, né? Oi, Maurinho! Tudo bem? Que prazer te conhecer! Nós somos 3. Maurinho nunca fica sozinho. Ele não pode ficar sozinho. Não pode ficar sozinho. E vocês também têm que ver a alimentação dele, como é que é essa questão? A alimentação dele já é toda enviada, no caso é essa daqui. A gente só administra 5 vezes ao dia. Então assim, a gente tem tudo aqui, tudo com forma de relação de medicação, água, tudo tem aqui. O controle de vocês. O controle, aqui é bem nosso controle. E hoje o Maurinho, ele toma quantas medicações? Por volta de 17, assim, contando com proteína, com água. E você tá há muito tempo com o Maurinho, né? Como é que é essa ligação de vocês? O Maurinho é minha família. Teve uma época que eu passei por um problema pessoal e eu liguei para Cássia desesperada. Falei, Cássia, não consigo. Infelizmente vou ter que deixar o Mauro. E foi uma dor, doeu muito, porque assim, ele é uma pessoa muito dócil, uma pessoa muito amorosa, carinhosa. Tanto que quando eu chego de férias, até brinco com o pai dele, que ele fica chateado, que ele nem olha na minha cara. Mas passa um pouquinho, ele já me abraça. Isso aí é de derreter qualquer coração. Só entre a gente aqui, qual é a tia preferida do Maurinho? Eu, lógico. Em que momento que você pensou, não, eu acho que agora, a partir desse ponto, vai ser interessante a gente tratar o Maurinho, a gente tentar colocar o canabidiol nesse tratamento do Maurinho? Assim, chegou um momento que ele não estava mais respondendo às medicações habituais que a gente usa, sabe? Os anticonvulsivantes tradicionais. E aí veio essa ideia de usar o anticonvulsivante, o derivado da cannabis, e ele respondeu muito bem. E conseguiu fazer o tratamento dele até por um certo período, para poder identificar isso? Isso, a gente fez o tratamento, ele respondeu, só que o que aconteceu? O tratamento dele foi interrompido porque quem estava fornecendo a medicação era o convênio. Como ele tem um convênio médico e a medicação é cara, quem estava fornecendo a medicação era o convênio. E, infelizmente, a gente teve que interromper a medicação por conta de falta da droga. Então, assim, ele não tomou, na realidade foi por conta que o convênio parou de fornecer a medicação para ele. E o que pôde observar que melhorou na qualidade de vida dele o uso do canabidiol? Ele teve melhora da qualidade de sono, né? Então ele conseguiu ciclar melhor aquela coisa de ficar acordadinho durante o dia e dormir à noite, porque ele ficava às vezes dias sem dormir. E também teve melhora das crises convulsivas, redução do número de crises. E como é que está a questão do uso do canabidiol hoje, né, vamos dizer assim, a aceitação até do uso do canabidiol? Falo também pelos pais, que muitas vezes não têm muita informação e ficam meio receosos, até mesmo pelos colegas de profissão. Como é que está isso hoje? Assim, a minha percepção é o seguinte, existem 2 extremos que devem ser combatidos. Primeiro, é as pessoas que acham que o derivado da cannabis é a droga de primeira escolha, que isso também não está adequado. E tem o outro extremo, que são as pessoas que são totalmente contrárias por um pensamento preconceituoso, que faz uma confusão entre o uso terapêutico da cannabis e o uso recreativo, né? Então as pessoas confundem que a pessoa vai ficar viciada no uso do derivado, no uso medicinal. Isso não existe. Ele é uma medicação como outra qualquer, que você
quando vai prescrever, você leva em consideração várias coisas, né? Como peso, idade do indivíduo, indicação terapêutica, porque também derivado da cannabis não serve para tudo na vida, tem as indicações específicas. Então, a minha percepção em relação ao derivado da cannabis é que ela é uma droga como outra qualquer. Hoje, o que acredita que limita mais o uso da cannabis, no seu ver, né? Eu acredito que seja o preço, né? Porque o preço ainda é um preço que ele não é possível para muitas famílias brasileiras. E a operadora recorreu ao STJ alegando o quê? Se a importação já estava autorizada, né? Sim, o que acontece? A gente argumenta, principalmente, que o direito à vida ele é mais importante que questões contratuais, que a vida do paciente ele não pode ficar à mercê de questões financeiras e burocráticas. Porém, existe uma legislação que regula, né, todos os procedimentos que os planos de saúde precisam acompanhar. Então, eles utilizaram no RESP deles, né, no recurso especial deles, falando que a decisão afrontou alguns artigos que diziam que a comercialização de medicamentos sem registro era proibida e dizendo também essa questão de que o canabidiol não estava incluído no rol, né, da ANS, lá dos contratos, então que não tinha previsão contratual para esse medicamento e que, portanto, eles não estariam errados de negar. Essa foi a argumentação deles. E que ponto que chamou mais a atenção na decisão, no voto, na verdade, da relatora ministra Nancy Andrighi? Então, o que mais chamou a atenção e foi um grande diferencial e que, inclusive, é o que tem dado muito suporte para a gente hoje, é a questão dela pegar essa tese de 1990 e observar a distinção da legislação ao caso concreto. Ela conseguiu ver que aquele caso específico, né, da concessão do medicamento para as crianças ali, era uma situação que não se encaixava, que eles chamam de distinguishing, né? Então, essa foi a coisa mais interessante da decisão dela. E é o que tem aberto muitas portas hoje. E como é que foi quando vocês receberam a notícia que vocês tinham ganhado, que o STJ disse que vocês tinham direito ao canabidiol? Foi surpresa, né? Na verdade, assim, o Mauro, ele sempre teve essas pequenas vitórias, né? Graças a Deus, sempre teve essas pequenas vitórias. Tá certo que a gente correu atrás de muitas delas, assim, e eu acho que a gente acabou ficando meio que mal acostumado com isso, porque eu falo, Mauro, a nossa família é extremamente abençoada. É extremamente abençoada porque quando acontecem as coisas com a gente e que quando precisa, né, e tem um resultado positivo assim, a gente tem que comemorar e mostrar para os outros como é que se faz também esse caminho das pedras, né? Foi daí que a Cássia começou a divulgar muita coisa, né, do Mauro, que eu acho bem bacana também. Essa decisão do STJ, eu acho que vai abrir um precedente para as outras mães. Inclusive, na própria rede, uma mãe falou, como é que está sendo o tratamento com canabidiol? Eu quero começar para o meu filho, ele tem isso. Eu notei ele mais centrado, prestando atenção mais nas coisas, interagindo mais nas terapias. Se vocês pudessem, né, falar alguma coisa para a ministra Nancy, que foi a relatora do caso do Maurinho, quando chegou lá no STJ, o que vocês falariam para ela? Eu gostaria muito de agradecer, e eu acredito, assim, eu sou cristã, não tenho uma religião definida, eu acredito em Deus. E eu tenho muita fé, mas eu procuro agir também com a razão. E eu tenho certeza que ela foi um instrumento de Deus. E através dessa decisão dela, ela não vai ajudar só o Mauro.
Através disso, outras crianças vão poder se beneficiar também com essa medicação, e não só crianças, né? Outras pessoas com qualquer tipo de patologia que essa medicação que está entrando agora no Brasil, ela vai beneficiar. Assim, eu acho que nada é por acaso, a gente até falou ali, ela realmente foi um instrumento, e se ela está lá, e se ela pegou o caso do Maurinho, e se vocês estão aqui na minha casa, a gente está podendo mostrar um pouco essa história, algum sentido isso vai ter. Vai tocar o coração de alguém, vai tocar o coração de uma mãe, assim, não deixa de lutar pelo seu filho. Foi um pouquinho, uma noite de sono que ela propiciar para o meu filho, de tranquilidade. Só tenho a agradecer, ministra. É isso aí. É o isso aí. começo de uma luta. E você acredita que existe uma lacuna legislativa no Brasil se a gente comparar outros países mais desenvolvidos nessa temática? Com certeza. O canabidiol não é novidade no mundo, né? Ele veio agora, o Brasil está sempre um pouco atrasado nesse sentido. Ele já é utilizado em outros países, principalmente na Europa, e já existem muitos estudos envolvendo, né, a utilização, principalmente na questão da epilepsia, dos transtornos de ansiedade, inclusive transtorno do espectro autista também. Porém, no Brasil, só em 2015 que ele passou a ser uma medicação controlada e não proibida. Então, é difícil a legislação acompanhar esse processo, primeiro porque tem que romper um certo preconceito. Alguns tribunais já negam simplesmente quando vem a palavra canabidiol. Muitas pessoas acham que se trata de maconha medicinal, e não é. É somente uma substância que é proveniente da maconha. Então, existe todo esse preconceito que precisa ser rompido, e a legislação específica com relação a isso ainda é pouca. São mais assim as RDCs, as resoluções da Anvisa, recomendações dos órgãos do Conselho de Medicina, é mais uma pressão dos próprios médicos que veem os bons resultados e querem que o canabidiol seja mais difundido, porém a legislação específica é bem pequena. Por isso que a jurisprudência é extremamente importante. Como a gente não tem uma lei, né, não tem ali um conjunto de normas que fundamente exatamente o que a gente pede, a gente utiliza muito dessa jurisprudência para conseguir os bons resultados. E você acredita que isso se dá muito por conta ainda da falta de informação e do preconceito das pessoas a respeito do canabidiol? Muita gente não sabe o que é, muita gente acredita que é a questão da maconha medicinal, e não é. Hoje em dia a maconha medicinal ainda é proibida no Brasil, mas tem muito preconceito. As pessoas, os próprios médicos, às vezes torcem um pouco o nariz, acham que é um fitoterápico, não vem assim. Existe assim uma falta de informação nesse sentido. Porém, eu percebo que um movimento de melhora nisso. As pessoas têm utilizado, né, têm tido resultado, têm conseguido controlar crises epiléticas graves, têm conseguido sair de problemas psicológicos graves. Então, a gente percebe que os estudos também, cada vez mais, vão sendo publicados novos estudos no sentido do uso do canabidiol. Então, eu acredito que exista, sim, falta de informação, mas existe uma tendência positiva nesse sentido. E como é que a judicialização da saúde prejudica esses pacientes que muitas vezes precisam do medicamento com uma certa urgência, né? Isso é um dos nossos grandes problemas, porque um processo de medicamento, ele tramita em prioridade de justiça, mas mesmo assim é um processo demorado. O paciente, ele já chega extremamente fragilizado, porque ele já tentou de tudo e não conseguiu nada. Ele vê no canabidiol a última alternativa dele para conquistar uma qualidade de vida. Muitas vezes são crianças, então as famílias já estão lutando com essas crianças há muito tempo, então existe uma ansiedade muito grande. E por mais que a gente consiga, né, a gente faça o pedido da antecipação de tutela, leva um tempo. Por exemplo, em Minas eu tenho um processo de 2020 que até hoje não foi apreciada a antecipação de tutela. Por outro lado, no estado do Rio,
tem um que em 20 dias estava tudo resolvido, o paciente estava com o medicamento na casa dele. E aí isso gera uma dificuldade, porque o paciente que tem o medicamento rápido, aliás, o que tem a demora, não entende por que um conseguiu rápido e o outro não, entendeu? Então, isso é uma dificuldade. E a gente também tem outra dificuldade, que é a burocracia depois da concessão. Porque, vamos supor, a gente consegue antecipação de tutela. Aí, quando o SUS é intimado, ou o plano de saúde é intimado, ele demora a fornecer o medicamento. Muitas vezes ele fica enrolando, ele tenta de tudo ganhar o processo antes de fornecer o medicamento. Então, a gente tem que ficar peticionando. A gente tem outro problema, que é a interrupção do tratamento, porque às vezes o paciente recebe uma remessa, porém o réu não dá continuidade, né? A gente tem que ficar pedindo toda vez. Então, isso para mim, é o maior entrave hoje, é a demora mesmo no procedimento. E eles não têm que cumprir um prazo para poder fornecer esse medicamento, com previsão de multa? Não tem isso? Tem, só que eles não cumprem. Os planos de saúde ainda cumprem melhor. Alguns não. Tem um plano de saúde específico que eu não vou citar, que ele é extremamente... ele é difícil, a gente tem que lutar muito para conseguir. Outros já conseguem com mais facilidade, já vem a decisão, eles são intimados e cumprem. Mas o SUS demora demais, porque eles falam que tem licitação, que não sei o quê, toda hora tem um problema. Então, eles realmente são mais demorados. E por mais que exista a previsão de multa, exista a gente pede penhora, mas mesmo assim é custoso, não é fácil, não é rápido. O Mauro é influencer, né? Eu divulgar muita coisa do Mauro, que o Mauro é influencer. Vamos falar aqui. Mauro. Né, filho? Seu perfil, deixa eu falar do seu perfil, criança. Tá com vergonha? Ai, gente, é um dengo, é assim mesmo. Sempre. Abraço, gosta de abraçar. É uma delícia. Tem muito detalhe da vida do Mauro que pode ser falado, né? E talvez, assim, pra gente, algo corriqueiro, né? Que a gente já teve a experiência, né? Mas que para pais de crianças especiais, elas estão passando por isso exatamente agora. Vocês, eu acho espetacular, né? Então, quando a gente pode falar o que a gente tem para falar e tem para ajudar, a gente fica muito feliz. Vocês recebem muita mensagem lá na página do Maurinho de outras famílias, aqui do DF ou de fora, que perguntam para você como é que consegue alguma coisa, como é que faz, ou é só para desabafar? Recebem? Eu recebo mais de mãe para desabafar. Um ou outro pergunta como você conseguiu isso. Eu sinto muito, eu vejo muito que as mães ficam sozinhas. O marido abandona, muitas moram no interiorzão, só tem aquilo ali. Tem uma mãe que ela está sempre puxando o assunto comigo, querendo saber da rotina, contando as coisas da filha dela. É muito difícil e assim, não consegue uma fralda para a filha dela, uma alimentação para a filha dela. E é um desabafo, eu fico tentando ajudar de alguma forma, mas eu sinto que essas mães ficam ali sozinhas e não tem nenhuma amiga. Eu acho que muitas vezes elas só querem uma mãe para compartilhar. Você dá um pouco de luz para essas mães que muitas vezes estão perdidas num lugar que vocês já estiveram, né, um dia. Eu acredito que vocês veem muito. Nossa, a gente já esteve aí. A gente já esteve perdido sem saber o que fazer, se ia dar certo ou não. Se tivesse alguém que naquela época pudesse conversar com a gente e falar, gente, vai dar certo, isso é bom, vocês se sentiriam muito mais tranquilos. Acho que é isso, né, que vocês querem. Isso aí. E ensinar, esse caminho das pedras, ensinar, como eu falei antes, eu acho que isso aí faz parte da missão do Mauro, né? Ele com certeza fica satisfeito da gente tomar esse tipo de atitude, né? Porque os amiguinhos dele, todos estão recebendo esse tipo de informação e podem correr atrás e garantir também, por que não, o que o Mauro está conseguindo, né? Essas bênçãos que o Mauro vem conseguindo.
E qual é a página do Maurinho, né? Tem que divulgar. Qual é o arroba do Maurinho? É o Filho Especial. Arroba O Filho Especial. O Filho Especial. E lá vocês aproveitam também para divulgar o dia a dia dele, colocar as coisas que ele gosta de fazer, fotos, né? As terapias. E o que o Maurinho gosta de fazer? O que você gosta de fazer, Maurinho? Ó, esse martelo aí, ele gosta de batucar, viu? Mas o que ele mais gosta é de abraço forte, passear na rua aqui, né? Agora que estão melhorando um pouquinho as calçadas, ele gosta de dar uma passeadinha, dar uma olhada na galera, tem um monte de passarinho aí também, ele gosta de ver. E gosta de estar com a família, juntinho, né? Todo dengoso. Gosta de ir pro samba do tio Marcelo. O samba do tio Marcelo também. O samba do tio Marcelo. O rock do papai, mais ou menos. Não, ele gosta de ver o papai na TV. Mas prefere o samba do tio Marcelo. Desculpa, papai. A gente tem que falar aqui. Abrir o jogo. Verdade. E como é que é para você acompanhar essas famílias, né, que vivem esse drama à espera de um tratamento com canabidiol, que como foi até comentado, às vezes é a última esperança, né, dessa pessoa de ter uma qualidade de vida? É extremamente gratificante, mas é extremamente desgastante em alguns momentos, porque são pessoas, como eu falei, muito fragilizadas, que já chegam para mim com certo desespero. Eles têm dificuldade de entender a questão da demora no processo. Então, assim, eles sabem a urgência deles. Eles estão vendo o filho deles tendo 15 crises convulsivas no dia, batendo com a cabeça na parede, tendo diversos problemas. Só que como é que eu vou conseguir explicar para essa pessoa que está passando por isso que o juiz indeferiu a tutela dele? Ou então que o plano de saúde está demorando a fornecer o medicamento? Então, assim, eles são extremamente debilitados, sabe? E a minha maior dificuldade é me manter na posição de advogada e fazer o meu trabalho, né? Eu acompanho os processos diariamente, eu não espero publicar, porque principalmente esses que estão em fase de concessão do medicamento, eu não fico esperando, justamente porque eu sei que eles têm essa demanda. Porém, é uma questão difícil para mim, assim, lidar com a ansiedade e querer fazer e não poder, porque a gente não depende só da gente. Tem mais alguma coisa que gostaria de pontuar, que acha importante para essa nossa discussão, que acha importante que as pessoas que estão em casa, elas saibam? Eu acho interessante só pontuar o quão importante foi essa decisão, não só para mim, né, que tive a oportunidade de atuar nesse processo, de coordenar esse setor de medicamentos de alto custo, mas para todas as pessoas que precisam, né, que se veem muitas vezes desamparadas diante de um tratamento que é muito oneroso e elas não têm condição de arcar. Então, eu acredito que o judiciário, ao proferir essa decisão, ele vai ao encontro das determinações constitucionais, aos direitos preservados, à vida, e eu acredito que eu espero que eu possa ajudar cada vez mais pessoas. É isso. Muito obrigada pela sua participação e por conversar conosco. Muito obrigada a vocês. Foi um prazer estar aqui. A minha esperança é que o canabidiol, o Maurinho, tenha mais qualidade de vida. Se ele puder dormir um mês, todos os dias, dormir, só dormir à noite, já vai ser bom, entendeu? Se ele não precisar ficar se batendo nervoso, se ele dormir, uma coisa que é uma necessidade básica do ser humano, se ele dormir um mês inteiro, para mim já vai ser uma vitória.